Fala galera, tudo bem? Tem muita gente me perguntando a respeito de uma medicação, o clomifeno, que na verdade o nome dela é citrato de clomifeno, que o Mica Galvão, que é um faixa preta de jiu-jitsu, foi pego no exame de dopagem. Bom, como é que funciona, para eu explicar para vocês entenderem como é que funciona, aonde vai atuar o clomifeno e por que de talvez o uso do clomifeno. Bom, nós temos uma glândula aqui central na cabeça que se chama hipófise. Ela é a grande maestro do nosso sistema endócrino. Então ela produz uma série de hormônios. Entre os hormônios que ela produz dois, que são as gonadotrofinas, que tem trofismo pelas gônadas, ou seja, são dois hormônios que chama LH e FSH. Então o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, ambos vão atuar no testículo masculino, estimulando células específicas para a produção de espermatozoides e para a produção de testosterona. Então o LH vai atuar numa célula que chama célula de Leydig para produzir testosterona e o FSH vai atuar na célula de Sertoli que promove a produção e maturação dos espermatozoides. Então, aonde age o clomifeno? O clomifeno ele age lá nessa glândula central, na hipófise, estimulando, vamos dizer assim, tá bom? Em resumo, o aumento do LH e do FSH. Então, teoricamente, ele está aumentando o estímulo para o testículo produzir testosterona. Então, essa medicação, em algumas pessoas que têm testosterona baixa, veja, hoje em dia, por uma série de motivos, a gente pode ter a testosterona baixa. Então, pode ser por sobrepeso, existem no ambiente que a gente chama de disruptores endócrinos, por exemplo, o benzeno que a gente respira aí, dos combustíveis, copinhos de plástico, onde tem o bisfenol A. Então, tem uma série de coisas ambientais que podem contribuir. O estresse, dormir pouco, né? Para os níveis de testosterona estarem mais baixos. Então, muitas vezes, ao invés de você repor diretamente a testosterona, muitas vezes é um paciente jovem, você utiliza da medicação o clomifeno. O clomifeno é uma medicação para esse fim que a gente chama de off-label, ou seja, fora do rótulo, não está escrito na bula como uma indicação clínica, mas a gente tem extensa comprovação científica de que esta medicação, em estudos randomizados controlados, em revisões sistemáticas com meta-análise de dados de estudos randomizados controlados, ou seja, são evidências muito boas, tá bom, do ponto de vista científico, que o clomifeno funciona para aumentar níveis de testosterona. No entanto, para a maioria das pessoas, o clomifeno ele deixa a testosterona em níveis dentro do fisiológico. São algumas poucas e raras pessoas que tem um superestímulo, ou seja, o clomifeno age lá na glândula hipófise e aumenta tanto o LH e o FSH e o testículo está tão bom ainda e ele responde muito bem que eu aumento a testosterona para níveis suprafisiológicos. Mas isso é uma pequena porcentagem de pacientes, são casos, né? Mas a maioria dos pacientes ela consegue ficar dentro de um limite normal, tá bom? De testosterona, que varia, na maioria dos casos, entre 300 e 900, mais ou menos, tá? Uma diferença de 400 para 800, muita gente pensa assim, nossa, dobrou a testosterona, mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista de melhora de libido, de melhora de função sexual, né, melhora de performance, não faz diferença alguma, tá bom? O clomifeno não vai atingir esse nível de testosterona suprafisiológico na maioria das pessoas, assim como se eu usasse uma testosterona exógena e dobrasse a testosterona, não mais ali no limite de 900, mas lá, por exemplo, para 2.000, 3.000 de testosterona, aí sim eu tenho um grande incremento da performance. Então, para níveis de testosterona baixa, quando às vezes até eu não sei a causa, né? Parece que o testículo às vezes está meio preguiçoso, então preciso dar um tapinha na orelha dele para ele voltar a funcionar. E para muitas pessoas e muitos pacientes que eu tive no consultório ao longo desses 15 anos de atendimento, funcionou muito bem. O clomifeno geralmente é uma medicação que ela vende sem receita na farmácia, não é para usar sozinho, tá bom? Sem acompanhamento médico. Então, essa medicação geralmente ela é tomada dia sim, dia não, na maioria dos estudos, ou eventualmente faz-se um pulso, né? Ou seja, toma-se por 30 dias, por exemplo, ou eventualmente toma 5 dias na semana e descansa 2,
faz isso por um mês. Existem várias formas diferentes que funcionam de usar o clomifeno. Precisa ver com o profissional que está acompanhando qual seria eventualmente a melhor forma de utilizar o clomifeno, tá bom? Que é o citrato de clomifeno. Nomes comerciais da farmácia que a gente encontra é o Clomid e o Indux, tá? Beleza. Uma outra coisa muito comum onde se usa o clomifeno é no pós-ciclo de esteroide anabólico, pós-uso de testosterona ou de algum outro esteroide anabólico. Porque quando eu uso uma testosterona exógena, eu coloco testosterona de fora no meu organismo, os níveis de testosterona vão subir muito. Consequentemente, o nosso organismo ele detecta e fala, olha, gente, tem muita testosterona aqui. Aí o cérebro fala assim, ó, então para de produzir as gonadotrofinas, lembra? O LH e o FSH. Então esse estímulo da hipófise para o testículo, ele vai ficar inibido. E aí quando eu acabo de fazer o ciclo de esteroide, o uso de testosterona em níveis suprafisiológicos, chega uma hora que, por questão de metabolização, essa concentração vai caindo. E uma vez que ela fica muito baixa, o seu organismo de novo detecta e fala assim, escuta, cadê a testosterona que estava aqui, né? Aí o testículo fala, ué, você mandou eu parar de produzir. Aí falou o cérebro. Aí o cérebro, né, manda uma mensagem lá para a hipófise, você tem uma detecção orgânica de que a testosterona está muito baixa e você tem novamente um reestímulo para a produção dessas gonadotrofinas para estimular o testículo a voltar à produção normal de testosterona. No entanto, este processo de até o seu organismo detectar que os níveis estão baixos, porque você parou de usar o ciclo, até você voltar a produzir de novo as gonadotrofinas e até o seu nível de testosterona voltar ao normal, ao fisiológico, muitas vezes demora de 2, 4, 6 meses, muitas vezes. Então, eu preciso de um certo estímulo. Então, a gente fala que é uma medicação de pós-ciclo, ou seja, você acabou de fazer o seu ciclo de esteroide anabólico, o seu eixo hipotálamo, que é o cérebro, né? Hipófise, que é essa glândula central, e a gônadas, que são os testículos, ele está inibido, que a gente fala. Então, o clomifeno vai atuar na hipófise, aumentando o nível de LH e FSH, para que o testículo volte de novo a produzir melhor essa testosterona e também melhorar os níveis de fertilidade, porque um ciclo de esteroide anabólico, o uso da testosterona exógena, muitas vezes pela inibição do eixo e a diminuição tanto do LH, que vai culminar na produção de testosterona, quanto do FSH, que vai atuar na espermatogênese, né? Então você pode ter infertilidade. Então, uma das coisas que se usa no pós-ciclo realmente é o clomifeno. Então, são essas duas ações, tá bom? Então, geralmente eu utilizo o clomifeno para aumentar a gonadotrofinas, para aumentar a produção testicular. Pode ser porque os níveis, por uma causa desconhecida, por uma alteração de peso, por exemplo, por um uso de um medicamento, estavam diminuídos e eu vou usar o clomifeno, ou por um uso de testosterona exógena, por um ciclo de esteroide anabólico, e aí eu vou utilizar essa medicação no pós-ciclo. Para o doping, geralmente ela fica detectável aí por pelo menos 4 meses, tá bom? Hoje em dia, cada vez mais, né, o antidoping, né, a antidopagem, eles pegam metabólitos, né, de muitas medicações diferentes, né? Então, isso pode acontecer. Eu não sei exatamente qual foi o motivo do uso, eu não tenho nenhuma propriedade para falar, né? Não conheço o caso, só porque muita gente veio me perguntar, e eu sou médico do esporte também. Então, para explicar para todo mundo o que é o clomifeno, para entender aonde que está essa medicação, por que potencialmente ela pode ter sido aí utilizado, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí os